Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério e que pode salvar vidas: os 7 sinais silenciosos de um AVC. Muitas vezes, pensamos que um AVC é sempre dramático, com uma pessoa caindo subitamente. Mas a verdade é que os sintomas podem ser sutis, quase imperceptíveis. Conhecê-los é fundamental para agir rapidamente, porque no caso de um AVC, cada segundo conta. Vamos começar. O primeiro sinal silencioso é uma dormência ou fraqueza súbita num lado do corpo. Pode sentir o seu braço, perna ou até mesmo um lado do rosto a ficar pesado, formigante ou completamente dormente. Muitas pessoas ignoram isto, pensando que é apenas um mau jeito ou que dormiram numa posição estranha. O que distingue este sintoma é a sua natureza súbita e o facto de afetar apenas um lado do corpo. Se de repente sentir dificuldade em segurar um objeto ou se o seu sorriso parecer torto no espelho, preste muita atenção. Este é um dos sinais mais clássicos, mesmo quando não é acompanhado por dor. O segundo sinal é a confusão mental súbita. A pessoa pode, de um momento para o outro, ter dificuldade em falar ou em compreender o que os outros dizem. Pode parecer desorientada, sem saber onde está, que dia é, ou pode começar a dizer coisas sem nexo. Este estado de confusão não é gradual, como no caso de algumas doenças degenerativas. Ele acontece de repente. Se estiver conversando com alguém e essa pessoa subitamente parecer perdida, incapaz de formar frases coerentes ou de entender uma pergunta simples, isso é um alerta vermelho. Peça-lhe para repetir uma frase simples. Se ela não conseguir, é hora de procurar ajuda médica imediatamente. O terceiro sinal silencioso são problemas de visão súbitos, num ou em ambos os olhos. Isto pode manifestar-se de várias formas: visão turva, visão dupla ou até mesmo a perda total da visão numa parte do seu campo visual. Imagine que, de repente, uma cortina escura desce sobre um dos seus olhos ou que começa a ver 2 imagens de tudo. Como é um sintoma que pode não doer, muitas pessoas esperam que passe sozinho. No entanto, uma alteração repentina na visão é um sinal neurológico grave e nunca deve ser ignorado. O cérebro e os olhos estão intimamente ligados, e um bloqueio ou sangramento numa artéria cerebral pode afetar diretamente a sua capacidade de ver. Vamos para o quarto sinal: uma dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente. Não estamos falando daquela dor de cabeça comum que surge depois de um dia estressante. Estamos falando de uma dor de cabeça descrita por muitos como a pior dor de cabeça da vida. Ela aparece do nada, é extremamente forte e pode ser acompanhada de rigidez no pescoço, tonturas ou vômitos. Este tipo de dor de cabeça é especialmente preocupante no caso de um AVC hemorrágico, que ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe. Se sentir algo assim, não tome apenas um analgésico e espere que passe. Procure ajuda médica de emergência. O quinto sinal silencioso é a dificuldade súbita para andar. Isto inclui tonturas, perda de equilíbrio ou falta de coordenação. A pessoa pode começar a tropeçar, a cambalear como se estivesse embriagada ou sentir que o mundo está a girar à sua volta. Este sintoma está muitas vezes ligado a AVCs que ocorrem no cerebelo, a parte do cérebro responsável pelo nosso equilíbrio e coordenação motora. Se de repente se sentir instável, incapaz de andar em linha reta ou se precisar de se agarrar às paredes para não cair, isso é um sinal muito sério. Não atribua isso apenas a cansaço ou a um episódio de tontura comum. Agora, o sexto sinal, que é um dos mais sutis: fadiga extrema e súbita. Não é o cansaço normal do dia a dia. É uma sensação avassaladora de exaustão que surge sem motivo, deixando-o sem energia para fazer qualquer coisa. Este sintoma é mais comum em mulheres e pode ser facilmente descartado. A pessoa pode simplesmente querer deitar-se e dormir, pensando que está apenas muito cansada. No entanto, se esta fadiga paralisante aparecer de repente, combinada com qualquer um dos outros sinais que mencionamos, mesmo que de forma leve, a suspeita de um AVC aumenta consideravelmente.
O corpo está usando toda a sua energia para lidar com a crise que está a acontecer no cérebro. Por fim, o sétimo sinal silencioso: soluços persistentes. Sim, leu bem, soluços. Pode parecer estranho, mas soluços que não param, especialmente quando acompanhados por uma dor no peito, podem ser um sinal atípico de AVC, principalmente em mulheres. Um AVC que afeta o centro respiratório do cérebro pode desencadear este reflexo de forma incontrolável. Obviamente, a maioria dos casos de soluços não é um AVC. Mas se os soluços forem intensos, durarem muito tempo e surgirem juntamente com outros sintomas como tonturas, dormência ou problemas de visão, devem ser levados a sério como parte de um quadro clínico mais amplo. Então, como podemos lembrar-nos destes sinais? Existe um acrônimo muito útil, especialmente para os sinais mais comuns. Em português, podemos usar o SAMU, S de sorriso. Peça à pessoa para sorrir. Um lado do rosto pode ficar caído. A de abraço. Peça para levantar os dois braços. Um deles pode cair ou não conseguir levantar. Mi de música. Peça para cantar um trecho de uma música ou dizer uma frase simples. A fala pode estar arrastada ou confusa. E o U de urgência. Se observar qualquer um destes sinais, ligue imediatamente para o número de emergência. É crucial entender que nem todos estes sinais precisam de estar presentes. Às vezes, apenas um deles aparece, e de forma sutil. O fator-chave é sempre a natureza súbita do sintoma. Qualquer função controlada pelo cérebro que se altera de repente e sem explicação é um motivo para suspeitar de um AVC. Agir rapidamente é a coisa mais importante que pode fazer. Os tratamentos modernos para o AVC isquêmico, o tipo mais comum, são muito eficazes, mas só funcionam se forem administrados numa janela de tempo muito curta, geralmente nas primeiras horas após o início dos sintomas. Ao ligar para a emergência, os paramédicos já podem começar o atendimento a caminho do hospital, que estará preparado para receber o paciente. Não tente levar a pessoa ao hospital de carro, pois a ambulância tem equipamento e pessoal treinado para lidar com a situação. A prevenção também é fundamental. Manter uma pressão arterial saudável, controlar a diabetes, não fumar, ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico regularmente e gerir o estresse são as melhores formas de reduzir o risco de um AVC. Faça check-ups regulares com o seu médico para monitorizar a sua saúde. Espero que esta informação tenha sido útil e que ajude a aumentar a consciencialização sobre os sinais silenciosos de um AVC. Conhecer estes sintomas pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ou entre uma recuperação completa e uma incapacidade permanente. Partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem disto, mais vidas poderemos salvar. Lembre-se, se estiver passando por um momento difícil ou a sentir-se sobrecarregado, procurar ajuda é um sinal de força. Falar com um profissional de saúde mental pode fazer toda a diferença. Cuide de si e dos que ama. Muito obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!